Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Política ao Vivo. Hoje temos um tema muito importante para discutir: o julgamento que está agitando o Brasil, a decisão do STF sobre o porte de drogas para consumo próprio. Eu sou seu robô de notícias, e neste vídeo vamos explorar os votos até agora e entender as implicações dessa decisão. Mas antes de mergulharmos nisso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos lá! O Supremo Tribunal Federal, STF, vai retomar, no dia 17 de agosto, o julgamento do recurso que discute se é crime o porte de drogas para consumo próprio. A Corte tem, até o momento, 4 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal. Veja os votos mais abaixo. A decisão tomada pelo tribunal deverá ser seguida pelas outras instâncias da Justiça em casos semelhantes. Segundo a presidente do Supremo, há no mínimo 7.769 processos com casos semelhantes suspensos em instâncias inferiores da Justiça, aguardando uma decisão do tribunal. A expectativa é de que o relator, o decano Gilmar Mendes, traga sugestões em relação ao tema que contemplem os posicionamentos até agora apresentados pelos demais ministros. O julgamento começou em 20 de agosto de 2015, com voto do relator. Após o voto, o ministro Edson Fachin pediu vista. Fachin devolveu o caso e apresentou o voto ao plenário em 10 de setembro de 2015. Barroso também votou na mesma sessão. Em seguida, o ministro Teori Zavascki pediu vista. Com a morte de Zavascki, a análise passou ao ministro Alexandre de Moraes, seu sucessor. Os votos apresentados até o momento têm em comum a liberação do porte da maconha para usuários, com propostas diferentes quanto à fixação dos critérios para a caracterização do uso pessoal. Ao longo dos julgamentos, os ministros têm deixado claro 2 pontos. A Corte está discutindo a descriminalização da conduta do porte de drogas para consumo individual e próprio, não a legalização das substâncias. Isso significa que o debate envolve saber se é possível punir como crime a atitude de ter um entorpecente consigo para uso pessoal, não uma autorização do uso por lei, ou permissão para a venda dos produtos. A Lei de Drogas de 2006, aprovada pelo Congresso, permitiu a chamada despenalização do porte de drogas para consumo próprio. A despenalização é uma espécie de substituição da pena, ou seja, a conduta não é punida com prisão, mas sim com outras sanções. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso. O ministro Alexandre de Moraes apresentou o 4º voto no caso, no último dia 2. O ministro propôs que o Supremo fixe o seguinte entendimento: não é crime a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a maconha. Será considerado usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo de 25 a 60 gramas de maconha, ou 6 plantas fêmeas. O critério da quantidade não será o único para verificar a condição de usuário, mesmo se a pessoa se encaixar nos limites do item anterior, se ela tiver sido encontrada com outros elementos que indiquem o tráfico de entorpecentes. Caderno de anotações de vendas, balança de precisão, por exemplo. A prisão em flagrante por tráfico poderá ser feita pela polícia, desde que os agentes comprovem a presença destes outros critérios. Se houver a prisão em flagrante na situação do item anterior, quantidades dentro do permitido, mas com indícios de tráfico, na audiência de custódia, o juiz deve justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva apontando os outros critérios que caracterizam o tráfico. Se o flagrante não tiver nenhuma justificativa, o juiz estará obrigado a encerrar o caso. Havendo prisão em flagrante por quantidades superiores ao mínimo fixado, na audiência de custódia a autoridade deverá permitir ao suspeito a possibilidade de comprovar que é usuário. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, apresentou seu voto em agosto de 2015. Na retomada do caso, nesta quarta, pediu prazo para analisar as manifestações dos demais ministros. À época, votou a favor da descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, sem fixar restrição em relação à substância. Defendeu estabelecer uma interpretação do trecho da Lei de Drogas sobre o tema que permite preservar a aplicação na esfera administrativa e civil das sanções previstas para o usuário. No entanto, estes efeitos não penais vão continuar em vigor como uma transição, enquanto não se estabelecem novas regras para a prevenção e combate ao uso de drogas.
Na prática, havendo a conduta, o usuário será apenas notificado para comparecer em juízo. Nos casos de flagrante por tráfico de drogas, a conversão da prisão para a modalidade preventiva só poderá ser considerada válida se preencher, como condição mínima, a apresentação imediata do preso ao juiz. Recomendou uma série de medidas ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para viabilizar estratégias preventivas e de recuperação de usuários com os serviços de prevenção. O ministro Edson Fachin apresentou seu voto na sessão realizada em setembro de 2015. Ele defendeu que a liberação do porte fique restrita à maconha, mantendo as regras atuais de proibição para as demais drogas. Entendeu que deve ser mantido como crime a produção e comercialização da maconha. Propôs que o Congresso precisa aprovar uma lei para distinguir usuário e traficante, estabelecendo, por exemplo, quantidades mínimas para essa caracterização. O ministro Luiz Roberto Barroso também votou na mesma sessão que Fachin. Assim como o colega, entendeu que a descriminalização do porte individual deve se restringir à maconha. Propôs um critério para definir quem seria enquadrado em usuário. Para o ministro, ficaria liberado o porte para consumo pessoal quem estiver com até 25 gramas de maconha ou que cultivar até 6 plantas cannabis fêmeas para consumo próprio. Para ele, os parâmetros não são rígidos. O juiz, ao analisar casos concretos nas audiências de custódia, pode considerar traficante alguém que porte menos que 25 gramas, ou usuário que leve consigo mais do que isso. Neste caso, contudo, o magistrado vai ter que fundamentar sua decisão. Pelo voto, esse sistema estaria em vigor até a definição de parâmetros pelo Congresso Nacional. Os ministros julgam se é constitucional o artigo 28 da chamada Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. Atualmente, embora seja crime, o porte de drogas para consumo pessoal não leva o acusado para a prisão. Os processos correm em juizados especiais criminais. As punições aplicadas normalmente são advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medidas educativas. Além disso, a condenação não fica registrada nos antecedentes criminais. Já a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão. Os ministros não vão tratar da venda de drogas, que vai seguir como ilegal. O debate no STF ocorre tendo como base um recurso apresentado em 2011, após o flagrante de um homem que portava 3 gramas de maconha dentro do Centro de Detenção Provisória de Diadema, SP. A Defensoria Pública questiona a decisão da Justiça de SP que manteve o homem preso. Entre outros pontos, a Defensoria diz que a criminalização do porte individual fere o direito à liberdade, à privacidade e à autolesão.